noite, eu sou Danúbia Pujol e esse é o Brute 11h30, juntinho de você, o seu mais novo programa favorito nas noites de quinta-feira. Isso mesmo, um programa de quinta para te deixar a par de tudo que está acontecendo na cidade, tudo que é tendência e moda. Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer a RS Play, ao Marcelo e ao Júnior por me receberem nessa casa nova de braços abertos. Agradecer também a toda a equipe, em especial o meu operador favorito, Flavinho. Para dividir esse palco comigo, cheia de entusiasmo, energia novíssima bombando, ela que é jornalista, mãe, empresária, administradora, não para por aí. Ela é uma mulher incrível à frente do seu tempo e que me inspira muito, minha parceira na Brute Joias e também na vida, com vocês para dividir esse palco sagrado para mim, Flávia Portal. Muito boa noite aos telespectadores. É com muito carinho que a Brute chega na RS Play para esse programa às 11h30. E hoje a gente está muito inspirado, não por ser o primeiro, mas por estar entre amigos, né, Danúbia? Então eu quero chamar ele, que vai dividir esse palco aqui com a gente, nosso convidado mais do que especial, que é Luiz Gonzaga Lopes. Vem pra cá, Luiz! Bem-vindo, Luiz, meu grande amigo! Olá, pessoal! Se é para falar de cultura, o Brute 11h30 vai ter muita gente especial. Eu quero agradecer também a Flávia e a Danúbia por estar participando deste programa, por essa participação. E daqui a pouco teremos a apresentação dos nossos convidados. E eu devolvo para a Flávia para ela começar a falar de convidados mais do que especiais deste programa. Então, você deve estar ouvindo ao fundo, né, uma música gostosa, atrevida, que conta muito. E hoje eu trago para cá, para o palco junto com a gente, um rapaz, um senhor, um homem, um compositor, um músico, um humorista. Quem será ele? Uma lenda viva, né? Uma lenda da cultura do Rio Grande do Sul. E eu, em especial, já tive o prazer de conhecer ele nos bastidores. E ele é uma pessoa incrível, um ser humano de um coração nobre. Eu conheci o nosso convidado lidando com crianças, que com toda a calma ele ensinava técnicas, ele deu o melhor dele. E como se diz, quem bem trata as crianças, o coração é nobre. Então, nossa estreia não podia ser diferente. Ike Gomes! Ele que é a cara de Porto Alegre, ele que é a cara da cultura gaúcha. Ike Gomes, nosso multiartista, a palavra para definir o Ike Gomes é multiartista. Se você ver o Ike Gomes, não vai ver só música, não vai ver só artes cênicas, não vai ver só filmes, curtas, revistas. Ele criou no improviso e agora existe a Esbórnia, um outro país que absorve o nosso lixo cultural aqui. Que tem até hino próprio, né? Vou confessar para vocês, no final dessa entrevista, eu espero ganhar uma passagem direto pra Esbórnia, sem escala. E não é só o Ike Gomes que tá, eu acho que eu vou apresentar a nossa convidada. Se é para falar de multiartista, nós vamos ter que chamar a nossa convidada. É uma escritora, ela tá na linha dos 50 livros publicados. A maioria deles são infantis, premiados, mais de 500 mil livros vendidos. Só que ela está estreando na área adulta, no romance adulto, com um livro. Quero chamar para o nosso palco aqui, Cris Cidade Dias. Bem-vinda, Cris! Obrigada. Uma honra te receber. Obrigada, querida. Eu sou suspeita porque nesse exato momento eu tô lendo um livro dela, né? Então, muito obrigado, Cris, por estar aqui com a gente, por estar junto com nós, acreditando nesse projeto. Sim. Que, como eu disse, né? A gente quer falar mais de obras, mas a gente quer falar também do artista. O que impulsiona, aquilo que faz o artista escrever, aquilo que te leva além, né? Sim. Então, muito obrigado. O Brute Joias, a casa é de vocês. Vem com a gente, vem comigo, vem com a Brute. O Brute
Brute 11:30 é um oferecimento da Brute Joias, a sua marca favorita de semijoias, a marca autoral que faz a diferença no teu dia a dia e que também pode fazer diferença no teu orçamento. Nos segue nas redes sociais, @brutejoias e @brute.joias. Se você quer saber mais, nos chama no direct que a gente te explica como aumentar a tua renda e ainda aumentar a autoestima de muitas mulheres. Porque esse é o fundamento da Brute, levar beleza e felicidade ao maior número de mulheres que a gente puder. Bom, inevitavelmente vamos conversar com Cris Cidade Dias, essa mulher maravilhosa, escritora, com mais de 40 livros escritos e dedicado ao público infantil. Cris, muito boa noite, seja bem-vinda ao Brute 11:30. Cris. Obrigada. Primeiro quero agradecer estar aqui participando desse evento, né? Que é esse multi-momento para a gente conversar. Então eu fico muito orgulhosa de ter sido convidada e estar aqui com vocês. É uma honra te receber no nosso sofá. Cris, vamos começar falando de sonhos e de infância. Sim. Já que tu escreve muito para o público infantil, como foi a menina Cris sonhadora que desejou ser escritora? Da onde veio? Veio da infância? Eu acho que essa pergunta é muito boa. Primeiro, eu tenho uma memória de reunir as minhas bonecas, que eu me lembro de ter 4 bonecas e um gato. E eu me lembro de reunir as minhas bonecas e contar a história para as 4 bonecas mais para o gato. Isso eu tenho essa memória, eu acho que eu nem sabia escrever e nem sabia ler. O meu pai era um grande leitor e sempre trouxe livros adultos para dentro de casa. Nunca livros infantis, eu nunca tive acesso a um livro infantil. Começou aí, escritora, de uma dor tua. Uma dor que tu gerou a solução. Hoje eu penso, adulta e já tendo passado por um monte de coisa, que eu acho que a gente escreve, e eu escrevo com certeza, para juntar meus cacos, sabe? Então, de certa maneira, foi para conseguir entender essa minha infância. Então, eu pegava um caquinho daqui, um caquinho dali, que não... A infância nunca é leve, né, gente? Eu sei que a gente está aqui num programa às 11:30 para a gente dormir, mas a infância, todo mundo vai lá, já está todo mundo de pijama em casa, a infância não é leve. Então, a minha produção para a literatura, dentro da literatura infantil, eu acho que primeiramente foi para juntar meus cacos. Então, autocura, o ato de escrever já te curava, é isso? Isso, e talvez também com o desejo de que aquele gato um dia também gostasse das nossas histórias. Então eu não sei até hoje se o gato conseguiu entender o que a gente falava, mas eu acho que esse desejo. Mas na verdade, brincadeiras à parte, eu acho que o escritor e a escritora tá aí para juntar os próprios cacos e com isso fazer com que o leitor também junte os seus, né? Então, a verdade além de tornar a infância dessas crianças um pouco mais feliz, né? Porque o livro é o melhor amigo de uma criança, não é, Cris? Tem uma frase que eu gosto de dizer, que ler é brincar, sabe? Então, quando tu apresenta um universo, porque um livro é um universo, tu apresentas um universo com personagens, com cenários, com aventuras, tu tá convidando, abrindo um parêntese. Tu abre um parêntese, hoje eu vou mergulhar. É um portal. Hoje eu vou mergulhar, hoje eu vou ser pirata, hoje eu vou ser bailarina, hoje eu vou ser qualquer coisa. E esse parêntese te ajuda a enxergar alguma coisa tua. Então, esse jogo de realidade e fantasia que eu acho que a literatura oferece para os adultos e para as crianças na mesma medida. Mas, na verdade, para a criança... Esse é um convite primeiro, né? Um incentivo à imaginação, né? É um incentivo, mas é um convite para ver assim, a gente tem um lado de dentro. Que poucos conhecem, né? A vida não tá só aqui, a gente tem isso. Acontece aqui, né, Cris? É isso. Mas pegando esse gancho da Cris, né, que foi lá falar da infância dela, eu também vou precisar introduzir agora o Ike, né, Ike? E como é que foi? Boa noite. Essa vida aí desse músico, desse compositor. Também começou lá na infância? Eu já sei que tem até a história de um balde lá na infância, Começou na infância, sim. Meu pai e minha mãe gostavam muito de música e me incentivaram muito a ser artista, né? E o meu pai era um percussionista que começou tocando balde em casa, né? Tocando samba, nas rodas de samba lá. Depois ele comprou os instrumentos todos de percussão.
E sempre tinha muito sarau em casa, né? E meu pai até me obrigava a tocar. Chegou ao nível assim de ele estava conversando uma vez com o carteiro na frente, né, de casa, porque eu sempre tinha que tocar para alguém, né? Assim, quando chegava alguém em casa, 1, 2, 3. Ô, Ike, pega o violão lá, vai tocar aí para Eu pessoa. conheço uma pessoa que é assim. Deixa eu já mandar um beijo pro João, meu filho. Chega uma visita, eu já digo, João, canta, né? A mãe exibindo o filho, canta, né? Então a gente sabe como é que funciona. Então ele estava conversando com o carteiro no portão de casa, daí eu passei atrás e ele disse, ô, Ike, pega o violão lá, vai tocar uma pra ele aí. Então até pro carteiro eu toquei, tinha que tocar, sempre. Então com 15 anos eu me transformei em profissional, né, tocando em bandas de baile, coisa e tal, e até hoje é isso que eu faço, carregando teclado, né, Gonzaga? Nossa, pra cima e pra o baixo. teclado. E aí foi uma coisa assim, sempre muito bem recebida na família, né, muito incentivada, assim. Que legal. E hoje temos aí, né, 2 maestros nas suas áreas, né? Na escrita e na música. Eu Vamos lá, vou Gonzaga. direcionar uma pergunta pra Cris e a gente tem uma colinha aqui, mas a colinha... Eu sempre pego a colinha e jogo fora. Assim, No final a gente pode lançar, né? A gente só tem ali pra aquela segurança. Não, no final, sabe o que é legal? A gente O quê? entrega pros convidados, mas não foi nada que Não, tava não foi combinado. nada. A gente combinou. Ninguém segue pauta. Isso é Roteiro demais, criado né? Pra isso, a gente cria o roteiro e depois... Pra não seguir. Pra não Gostei. seguir. Mas, Cris, depois a gente tá falando de infância, adolescência, mas tu também tem uma experiência como educadora, como uma pessoa que também entende a criança de outra forma. E a partir das perguntas da Danube e da Flávia para ti, dessa questão de como chegar nas crianças da forma certa, porque tem muitos escritores que tentam se lançar, escritores infantis, e às vezes a gente vê que eles não têm. A gente sabe que, por exemplo, quando tu tem um escritor que tem um filho, ele começa a escrever infantil. E vice-versa, tem outras formas de entrar. Mas eu queria te perguntar isso, assim, como dentro desse processo tu saber também que a mensagem não podia ser... Eu me lembro que já fizemos entrevistas que tu... a mensagem social, a mensagem da sustentabilidade, a mensagem de até apresentar grandes personagens como o Menino Iberê, por exemplo. Então, a minha pergunta vai direcionada a esse compromisso, quando tu sentiu esse compromisso com as crianças. Sim, eu acho que tem uma grande... um paralelo na literatura, e a literatura produzida para a infância, porque a literatura, além de ser uma arte, ela é uma matéria de colégio. Né? Ela é um conteúdo, né? Então, o desafio é não cair no pedagogismo e não perder a literatura. Esse que é o negócio. E, ao mesmo tempo, ser interessante para a escola. Esse que é o desafio. É uma dança. É um jogo, é um grande jogo. De xadrez ali, né? Então, agrada a criança, agrada a escola, agrada a professor, vira E ainda tem que passar pelo filtro dos pais, né? Isso, é que tem um negócio que é assim, ó, primeiro, a transitoriedade do leitor, que é uma característica da literatura infantil, que é, esse leitor vai crescer e ele vai deixar de te ler. Então, é uma coisa. E tem outra que é perigosa, que é a pior de todas para mim, que é o mediador. Exato. Quem escolhe o livro infantil, o livro para infância, é um mediador. Então, esse mediador, ele está lá balizado pelas coisas que ele precisa fazer. E, no fundo disso, tem aquela criança que quer só se divertir, quer só se entender, quer só se emocionar, quer só ser. Né? Momento ser, né? Ela quer só ser ali embaixo. Então, como fazer isso na literatura? Eu acho... Então, para mim, o personagem mais bacaninha para explicar isso é... Quando meu filho estava no 3º ano, puxando o gancho do teu, o meu não precisava tocar para ninguém, mas ele gostava muito de ler. E o que acontece o que aconteceu? Ele chegou no 3º ano. E no 3º ano tem um negócio que é assim, ó, ler livros sobre Porto Alegre. E aí começou a aparecer livros sobre Porto Alegre, que era assim, ensinando Porto Alegre, história de Porto Alegre, roteiro de Porto Alegre. Eu digo, gente, não! Porto Alegre vai ser cenário! Porto Alegre vai ter aventura. Eu já tinha alguns livros publicados, eu digo, que aventura pode ter nessa cidade? Comecei a circular pela cidade. Esse aguaceiro, gente, esse enorme, porque na minha infância era rio, hoje é Lago Guaíba, eu digo, esse lugar aqui tem que ter muita história escondida, são 16 ilhas, a conexão com 5 rios. Uma cidade subterrânea aqui no centro. Uma cidade subterrânea cheia de túneis, eu digo, não, é óbvio que tem um monstro.
É óbvio que um monstro habita este lugar. E este lugar, além disso, um monstro que circula pela Lagoa dos Patos pode chegar no Oceano Atlântico e voltar. E se esconder em qualquer ilha. O monstro do Lago Ness agora é monstro do Lago Guaíba, é isso? Não, é Por o aí? monstro do Guaíba. Olha aí. E quando eu escrevi o monstro do Guaíba, quando saiu o monstro do Guaíba, eu digo, Que demais. deu certo. Porque ao mesmo tempo que as escolas elas acabam segurando essa onda de quantas ilhas tem em Porto Alegre, saber que tu mora num arquipélago, a gente mora num arquipélago, eu acho isso tão chique, tão divertido, tão maravilhoso, e que esse monstro, então, ele acabou circulando. Com esse monstro, e hoje já são dois, tem o monstro do Guaíba e o monstro do Guaíba 2, que é o sumiço, porque depois da enchente, infelizmente, ele foi arrastado. E, enfim, mas o fato é isso que tem que acontecer. Quando a gente entra nesse jogo, eu acabo conversando com essa criança, apesar do mediador. Tornando lúdico algo que é didático, que também vai educar, que pode ser didático, porque educar tudo educa, parte né? do professor, né? Um bom professor consegue fazer ganchos incríveis, Não, né? mas qualquer coisa educa. Né? A gente pode... Tudo educa. Partindo do princípio que o primeiro ato de educar é o amor, né? Quando você ama, tudo fica mais fácil. Mas se tem um monstro, eu quero saber, Ike, o que nós temos na Esbórnia? Na Esbórnia teve a grande Dia da Capunga, né? Que foi o dia que a Esbórnia se desgrudou do continente por causa da extensiva exploração dos clercs de Bisuvim. Coisa que fomentava os grandes partidas de Machado Ball, o pessoal ia para a arena de Machado Ball da Esbórnia. Quem viu o filme, né? Até que a Esbórnia não separe, sabe disso. Que lá tem as grandes sequências do Machado Ball, que é o esporte preferido. Pessoal que explorava o Sclerix bisuvim, que é aquela planta esborniana e quem come dessa flor sabe as respostas para as perguntas que ainda não foram feitas. Entendeu? Mas eu queria que tu nos contasse. Como surgiu? Foi do meu encontro com o Nico Nikolaevski, né? Nós nos encontramos para estudar música juntos e a gente se conhecia dos bastidores de festivais e shows coletivos. E aí, imediatamente... Foi a música que uniu. Foi. Imediatamente pintou a sintonia, né? Dos dois. E há pouco tempo a gente já tinha um show marcado para daqui a 2 meses e a gente viu que estava ficando bom o repertório e transferimos a data para poder preparar melhor. E estreamos o Tangos e Tragédias em 84 no pequeno espaço do IAB, que era o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Era um bar pequenininho, mas que tinha coisas muito boas. Quem estreou lá junto com a gente naquela sequência de shows foi o grupo Sem Modos, que era um grupo de bonecos que logo se transformaram nos criadores e criaturas e fizeram o TV Colosso por 10 anos lá na TV Globo, né? Estreou junto com a gente ali naquele momento. Então tinha shows muito bons naquele espaço. E deixa eu te perguntar. Quem conhece a Danúbia sabe que nós somos uma dupla há 22 anos, né? E na nossa intimidade, quando a gente se liga de manhã para falar de filho, para falar sobre o que vai fluir no dia e não vai, eu ligo para elas assim, ó, Saracura, faz não sei o quê. Daí às vezes ela me liga, Capitão do Mato, faz não sei o quê. Tinha o tangos e tinha tragédias entre tu e o Nico, ou os dois eram tangos e tragédias? Os dois eram tangos e tragédias. Porque o entendimento, né, daquele conteúdo que nós criamos e daquele estilo de performance que nós criamos nasceu da sintonia dos dois, né? Então nós dois criamos essa história toda que é uma história que não é muito diferente da história do Monstro do Guaíba, né? E que fala para as pessoas diretamente sobre um conteúdo que diz respeito a elas, né? Porque os imigrantes da Esbórnia vieram. Então essa é uma história dos imigrantes. Sim. Todo mundo tem um avô ou um bisavô que se perde aí nas brumas de 200 anos atrás, que não se sabe de onde veio. Sim. Então a Esbórnia unifica esse imaginário de onde é que a gente veio, né? A gente veio de uma Esbórnia, de uma confusão de raças e etnias. Deixa eu te dizer, às vezes lá em casa tá uma confusão, né? João faz isso, Ana faz aquilo, Miguel faz não sei o quê. Daí daqui a pouco eles travam assim, isso aqui tá uma Esbórnia, eu digo pra eles. Isso aqui tá uma Esbórnia, eu falo pra eles. Eles ficam me olhando assim, eu digo, vamos.
fala! Porque realmente essa é a grande sacada, né? A vida virou uma esbórnia, né? É uma Se a gente confusão. não botar lá no eixo, não é? Mas a vida é uma esbórnia. É uma esbórnia. Eu achei muito bacana o conteúdo do livro, porque eu sempre imaginei também, sabe? Um monstro do Guaíba, mas eu não li ainda, eu vou querer muito ler esse Eu vou te livro. entregar Né? ele. Porque tem uma coisa que eu queria te contar, desculpa aqui a pauta. Mas isso é gostoso, bom, é isso aqui, os ó. convidados dialogando, esse Porque, é um olha grande só, princípio vai do te programa. lembrar disso. Eu estava com mais 5 pessoas, eu tenho certeza que uma delas era o Márcio Pinheiro, tá? Não era no IAB, era no Círculo Social Israelita, que Sim. agora chama Hebraica, Aham. tá? Sociedade E eram isso é para os artistas que estão nos assistindo saberem que a gente começa pequeno e depois a gente, quer ver? Tava eu e mais 5 pessoas, incluindo o Márcio Pinheiro, assistindo vocês, talvez antes do IAB, era um ensaio, talvez. Não, sei. foi depois. Foi depois. É. E aí surgia da plateia O Dilmar Messias. o Dilmar Messias, porque e daí surgia da plateia e nós estávamos ali, depois quando eu vi no que se transformou Tangos e Tragédias, e eu me lembro daquele momento, porque a gente saiu cantando, a gente saiu junto, e tinha esse terceiro elemento. E daí quando eu fui assistir no Teatro São Pedro, ou sei lá onde é que eu fui assistir depois, porque eu acho que no IAB eu não vi, eu disse, cadê o terceiro elemento? O terceiro elemento... Ele trabalhou 1 ano com a gente. É o meu mestre de teatro, Dilmar Messias, que é um grande mestre aqui da cidade, né? Que fez muitas peças, que formou muitos atores. Então eu como ator, eu era músico, nós éramos músicos de formação, assim, nós não tínhamos a ideia que nos transformaríamos em atores ou comediantes. Nós éramos músicos engraçados, né? Então, o Dilmar Messias trabalhou conosco 1 ano, com aquela estilo de performance, né? Improvisando no meio da plateia e contracenando com a gente vendo o que é um comediante de verdade. E aquilo era Um cara que já tinha escola, entendeu? Então, O Dilmar tem técnicas de clown, ele é... Técnicas de clown. Ele surgia como um palhaço. Na verdade, ele era um palhaço. Sim. E, na verdade, o que está me aliviando esse momento? Porque toda a vida eu falava para as pessoas, Cristina, tu sonhou isso, Cristina. Não tinha terceiro elemento, Cristina, não tinha teve. nada. Então teve, é verdade. Isso nós já começamos Comprovamos aqui que em Eu não algum vi momento entrevistas teve. disso. Conselando aqui também a tua história, né? Então tu não tava maluca, tu Gente, participou olha desse que momento. alívio. Não, nós começamos com os dois, né? O Kraunos e Pletskaya, ficamos 2 anos, daí eu convidei o Dilmar Messias para entrar no show com um personagem que ele tinha de outra peça, do Karl Valentin, que é um humorista alemão. E ele fazia uma performance incrível naquela peça, e eu disse, cara, vamos participar porque era parecido com os nossos personagens, parecido com os personagens da nossa peça, e ele veio participar com a nossa peça, e trabalhamos 1 ano, e ele veio no improviso. Começou no improviso e a gente viu o que era um ator de verdade, um comediante que tem tudo na manga para improvisar e que tem ousadia, né? E que sabe o momento. Às vezes até ele passava um pouquinho do momento, porque ele era muito bom e ficava um pouco ostensivo. Mas depois de 1 ano a gente começou a trabalhar só nós dois, mas com aquela escola, né, do Dilmar Messias, que é o mestre. E ele de teatro. surgia da plateia, era alguém que estava perto da gente, a gente não via. Ele era um fã da dupla, Era um fã. que vinha, né? Se E que misturava, ia em né? todos os shows, era um crítico mordaz de arte, e ficava na primeira fila, ia em todos os shows, né? E aí ele interferia, atrapalhava o show e dava dicas, e agora ele vai fazer isso, agora ele vai fazer aquilo. Ike, deixa eu te perguntar, como é ser um artista numa sociedade como a nossa, que é tão engessada para algumas coisas, tão focada em seguir projetos e planos que às vezes nem são nossos, são de família. Enfim, tem-se um contexto na sociedade. Como é ser um artista e ver a sociedade operar num sistema mais automatizado? Como é o olhar como é ser um artista numa sociedade como a nossa, que não incentiva a cultura, que não fomenta a arte? O que é ser um artista no Brasil? Pois eu tenho uma experiência diferente, porque eu fui incentivado. Um privilegiado. Eu fui incentivado, eu fui fomentado. Eu agora, por exemplo, o primeiro patrocínio do Tangos e Tragédias foi no evento de 20 anos que a gente fez o DVD.
20 anos 20 depois anos surgiu depois, o primeiro patrocínio. E agora a gente se escolou nessa estrada de ter patrocínio. Então tem fomento no Brasil. Aconteceu, mas levaram 20 anos? Levou 20 anos. É, porque a gente também acabou decolando, né? Na bilheteria a gente foi administrando daquela forma. Né? Quando a gente começou não tinha leis de incentivo. E na parte do ser e sentir, como sente um artista? Qual é o olhar que o artista tem sobre a vida? O artista tem que dialogar com o sistema, como o sistema é. Né? Porque ele não pode estar marginalizado sem querer dialogar com o sistema como ele é. Entende? Ele tem que se inserir no sistema para achar o público dele, para poder deslanchar na carreira dele. Né? Tem que ter o estudo, por exemplo. Autenticidade também é um fator. Isso aí vem tudo de se entregar. O principal, né? Tem que fazer. A gente hoje busca fazer aquilo que ninguém faz. Porque se nós fizer repetido o que todo mundo faz, se você fizer um personagem que todo mundo faz, se você escrever um livro que todo mundo escreve, a gente cai no rotineiro, né? Hoje a gente busca a inovação, o ser diferente, e né? para você, ser único. Mas assim, é um caminho, entende? Desculpa, só para completar. É um caminho, mas também o caminho de ter um ídolo, por exemplo, e começar a seguir aquele caminho de uma inspiração, que eu também tive. Muitas pessoas que, fazia coisas similares, assim, até hoje faço, entende? Coisas similares a pessoas que eu admiro muito. Também é um caminho para começar e depois achar o seu. Hoje a gente estava achando o tom dela aqui na voz, né? Que ela não canta, disse que não canta, canta sim. Aí estava achando a nota aqui, ela foi e encontrou uma nota que eu estava dando aqui. Então, assim, é um começo. E que você não tem noção que essa mulher cantando num vídeo aqui. Em dupla com ela, né? Em dupla comigo, é de chorar. Então, quando a gente alugar videokê de novo para nossas resenhas de final de semana, eu vou te chamar, nem que seja para você nos preparar eu e ela. Tá bom, mas para dizer isso, tudo é um caminho, né? Porque se a gente fecha o caminho das pessoas e declara que assim, não, só pode ser um negócio assim, dessa forma não diferente. Fechar as portas. Aí a pessoa já fica inibida, porque ela não sabe ainda como achar o seu caminho. Qualquer um pode se tornar artista. O negócio é começar, entende? Eu acho que ser artista é um traço natural do ser humano. Só não nos descobrimos, Ike. Não, eu acho que é um traço natural, assim, algumas pessoas têm mais, né? Outras pessoas têm aquele traço de ser plateia. Porque tem que ter. Se alimentar da arte, né? Tem que ter uma plateia, né? Tem que ter o leitor, entende? Se todo mundo fosse escritor, sabe? Tem que ter o leitor, sabe? Tem que ter a plateia, tem que ter aquele que aprecia. Então, assim, a apreciação musical nas escolas é uma coisa que faz muita falta. Muita falta, e eu batalho por isso, que nas escolas tenha ensino de música e tem ensino de história. Porque precisa plantar essa semente, né? Mas a música brasileira é de uma riqueza inexplicável, e todo mundo sabe disso, todo mundo fala sobre isso, mas é muito mais do que se fala. É muito mais. Então muito já fica mais. aí o nosso primeiro pedido, né? Que o olhar dos nossos governantes possa ser voltado para as escolas, né? Hoje a gente vê, principalmente na rede de particulares, até 4ª, 5ª série, aula de música. Mas também precisamos isso com fervor na rede pública, né? Isso incentiva a arte. Incentiva, isso traz um outro ser, aquele ser que está recolhido, a criança vai poder expressar de várias formas aquilo que ela sente. Que é a criatividade. Então é o nosso primeiro pedido, esse olhar aí mais atento, né? Que é a criatividade. Por exemplo, uma criança mergulha num livro da Cris, entende? Ela entra num mundo de criatividade. E a gente precisa de pessoas criativas no mundo. Seja advogado criativo, seja um médico criativo, seja um encanador criativo, seja um pedreiro criativo. Porque a criatividade tem que ser. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já imaginou o Ike criança, ele tendo lá um violino, um teclado, e ele chegando numa Kombi para contar essa história? A Cris podia nos contar como é que seria, Cris, se o Ike chegasse numa Kombi. Porque a Cris tem um projeto fantástico que acontece numa Kombi para criançada. Bom, o que acontece? Que entrando nessa linha de... Dentro do que ele estava falando, do que o Ike estava falando de
tem uma necessidade da gente, de artista, assim, pensando na tua pergunta, de eu tenho que fazer esse troço, eu não sei direito que formato vai ter, eu tenho que fazer. E daí eu sempre me pergunto, por que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer porque eu quero que alguém veja. Senão eu não precisava publicar, né? Mas eu preciso publicar. É uma necessidade de criar, né? É de criar, mas também é de comunicação. De botar pra fora. Né? Eu tenho... a gente quer ser amado, gente. E Essa história é isso. É isso. A gente quer que o outro veja, que a gente quer que o outro entenda o que a gente está falando. Tá, então tem isso. Daí como é que entra a Kombi na conversa? Sabe? Porque eu comecei a circular pelo interior no meu ofício de artista, assim, de escritora, e tinha tanta riqueza. Eu tenho um livro lá que se chama O Quadro da Andréia, que é o primeiro livro. E que tem uma frase lá no meio que diz assim, que existia uma luz que vinha não se sabe de onde. Tá? É uma frase solta no meio de um livro que é sobre um quadro de personagens que pulam do quadro, tá? Eu cheguei uma vez numa escola, fizeram um estudo de luzes que vinham não se sabe de onde e fizeram uma montagem dentro de um ginásio com luzes que vinham. Então eles fizeram cenários que as luzes vinham e as luzes faziam sombras. Eu digo, gente, as pessoas têm que saber disso. As pessoas têm que saber que tem gente dentro de um lugar aqui que lê um livro, não pelo livro ser escrito por mim, mas porque aquilo ali é tão sensacional. Fazendo mais arte e com... Que parte? Porque eu acho que existe, dentro da linha dos instintos que a gente tem os instintos primários lá, que é comer, beber. Tá? E tem os instintos sofisticados, que é a criatividade. A gente tem que traçar essa linha entre as duas coisas. Tem gente que está por aí para comer e beber. Ok. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas se a gente consegue chegar nessa aqui, refinar, de dizer, gente, é instintivo, por isso que todo mundo pode ser, pode, mas todo mundo pode também apreciar a arte. Eu acho que o artista também aprecia. Enfim, daí o que eu pensei? Digo, nós temos que fazer alguma coisa que circule, porque vai terminar essa feira de livro, vão desmanchar esse cenário todo que fizeram aqui, nunca mais ninguém vai ficar sabendo disso. Como é que nós vamos fazer? Então eu criei uma Kombi. Um projeto itinerante. Um projeto itinerante que levava livros, ideias e compartilhava essa... No início, a Kombi, o porta-malas da Kombi era uma vitrine que mostrava fotos disso que acontecia numa escola. Porque daí eu chegava noutra escola e disse, olha o que essa escola que fez. Daí eles podiam ver, né? A primeira escola que participou dessa vitrine foi a Escola Projeto, que fez um livro em cima de um trabalho em cima de um livro meu que se chama Ninguém Aprende Samba no Colégio, que é um livro que é sobre o Noel Rosa e tem uma neta e uma avó, e a neta descobre que a avó foi cantora de rádio, e era um segredo de família e tal. E daí entra a história do Noel Rosa, e foi uma coisa muito maluca, porque eu cheguei uma vez numa escola no Rio de Janeiro, que era em Vila Isabel, e falei sobre isso com as crianças de Vila Isabel, e as crianças disseram assim, então é por isso que o túnel se chama Noel Rosa? Então eu acho que tem um problema de cair o queixo mesmo. Tem um problema muito grande e eu estou empenhado em alguma coisa de fazer um compêndio para as crianças. Porque aconteceu a mesma coisa comigo. Fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro e a criança de 9 anos, muito perspicaz, me perguntou qual foi a tua inspiração, né, para começar a ser músico, coisa e tal. E eu tava com meu bandolim na mão. Aí eu disse, esse bandolim aqui é a coisa mais velha que eu tenho, que meu pai me deu quando eu tinha 16 anos. E eu queria tocar igual o Jacó do Bandolim, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Daí eu perguntei, vocês conhecem o Jacó do Bandolim? Ninguém conhecia o Jacó do Bandolim no Rio de Janeiro. Vou falar baixo pra não dar problema. Entende? Então eu digo, não é possível. Gente, mas não aqui, é possível. Não vamos longe, que tem gente aqui que nunca ouviu falar no Lupicínio Rodrigues. Bom, claro. Nunca ouviu falar no Lupicínio Rodrigues. Porque isso não é uma matéria que dá na escola, porque essa importância, entende? Não é relevante para alguém que faz um currículo, entendeu? Sim. Agora, para a história do país, é absolutamente relevante que o Lupicínio Rodrigues é um dos pilares da música popular brasileira. Sim. E aí eles Regina... Na minha casa ele está imortalizado, sabe por quê? O meu cachorro se chama Lupicínio Rodrigues. Ah, é? Tá bom, o pessoal vai saber onde é que veio. Mas então o Lupicínio Rodrigues... Mas sabe o que é legal isso, Rick? Porque assim, quando a gente escolheu o nome do cachorro, eu tinha filhos de diferentes idades. O João, a Ana sabiam quem era, mas o Miguel não sabia quem era Lupicínio Rodrigues. E foi muito legal,
ver os meus filhos mais velhos explicando pro mais novo por que o cachorro tinha que ter aquele nome com aquela personalidade toda que o Lupicínio carregava. Sabe, eu acho que É identidade, né? um dos Identidade. papéis dos artistas, assim, eu tenho visto, assim, assim como faz parte do nosso papel, é por isso que a Kombi, só para concluir o assunto da Kombi, a Kombi, ela quer levar isso, quer levar histórias, quer levar cultura e quer levar memória. Sabe? Sim. Criar a ideia de memória, de construção de memória. E eu acho que faz parte do artista, assim, todo artista tinha que ter esse compromisso. Primeiro de entender seu público e buscar seu público. E o outro, a gente tem que se agarrar em alguma memória. Tem. Sabe? A gente tem que trabalhar com isso, sabe? E acho, todos os meus livros, quando eu vejo, eu estou em busca de uma história. Eu descobri esse novo aqui, que é para adulto. Eu descobri uma história que eu quero que todo mundo conheça, sabe? É uma história, sabe? E a gente vai andando. Tem uma historiadora que ela diz o seguinte, que o brasileiro é um cara que caminha com uma vassoura presa na cintura. E a gente vai caminhando e varrendo passos, Vai tudo pra... É difícil, sabe? É triste demais. Vai tudo para Recicla Gran Rechebuchen, a grande lixeira cultural da Esbórnia. Eu ia já introduzir esse assunto porque nós vamos ir pro bloco, quando a gente acaba o bloco, a gente acaba musicalmente. E como tu falou de reciclagem, falou de Esbórnia e falou lá do tempo do Gilmar, tem uma música que tu pudesse, aí das preparadas, assim, que pudesse fazer, que lembrasse daqueles anos 80, do início do tango. Do início dos anos 80? E a gente vai daí encerrar o bloco com essa música do Nico. Pode E a anunciar gente já música, volta. E a gente já volta. But it's water in the morning and letting my body learn. This clean skin, soft light, this rest that shows in my eyes. This is how I hold my shoulders when I stop living rushed. I don't chase it, I'm back to myself. When you drop that booty down low. When you drop that booty down low. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Meu nome é Ike Gomes, ou Crown no Sang, e eu quero convidar você para ser amigo do Teatro São Pedro. Você vai ter direito a 2 ingressos com 50% de desconto em todos os espetáculos. No Copérnico, do Tangos e Tragédias, eu digo, você não pode mexer com as pernas, você não pode mexer com as mãos, mas agora, mexa-se! Seja um amigo do Teatro São Pedro. Associação Amigos do Teatro São Pedro. Amigo merece aplauso. Já vejo as casas ocupadas, as portas desenhadas no vergonhoso muro da Mauá. Os
os velhos nos cafés e o bar João em plena Caigasstraße. A saga violenta desse parque, o cinza da cidade, Partido Verde ao meio, e os cheiros peculiares ao recheio de um bolo de concreto repleto de chucrute rock and roll. E depois da meia-noite, a fauna ensandecida do ocidente, digitando em frente ao Metropol: Berlim, Berlim, bom fim, bom fim. Berlim, Berlim, bom fim, bom fim. Muito bem. Ike Gomes, e inclusive uma música que tem a ver com os bastidores, porque a Cris e o Ike se encontraram num evento que tinha a ver com o Tabajara Ruas, com a Lígia Walper, do lançamento do Edifício Bonfim. Então, só para dizer também, já que vamos falar de dicas de ouro, nosso quadro, eu vou começar com uma dica. Um amigo meu, da Cris e do Ike também, o Juarez Fonseca está lançando recentemente um livro sobre o Gilberto Gil. O Juarez Fonseca conhece o Gil desde 1972 e ele já fez 18 entrevistas e mais de 30, 35 nesse livro. Tem análise de discos, matérias sobre shows, e o nome do livro, Gilberto Gil, O Tempo é o Nada, que é tudo, do jornalista e crítico musical Juarez Fonseca. Então, essa é a minha dica. Sai pela editora Memorabilia e você consegue esse livro lá no site Memorabilia Story. Então, Juarez Fonseca, Gilberto Gil, O Tempo é o Nada, que é tudo. Que bacana, hein? Pô, maravilhoso isso. É a memória que a gente estava falando antes, né? Sim. Quer dizer, um cara do tamanho de Gilberto Gil, que é cultuado no planeta. Sabe, a escola é uma coisa, já está cheia de compromisso. Eu acho que a gente tem nas casas. A gente tem que ter nas casas, sabe? A gente tem que ter essa cultura de casa, sabe? As casas têm que ter livros, as casas têm que ter instrumentos, as casas têm que ter música, as casas têm que ter arte, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a cultuar isso e que talvez a gente esteja aí sim caminhando por um lado que, não é só a escola. Que é o papel da cultura, né? Porque a cultura é o que traz discernimento para as pessoas. Sabe o que tem acontecido hoje em dia? Que é uma coisa que eu vou aproveitar a audiência para falar sobre isso. Nas escolas, as escolas trabalham os livros, tá? E sabe o que as famílias fazem? Chegam no final do ano, eu sei que tem uma questão econômica e tal, elas vendem os livros. E às vezes tu encontra os teus livros num grupo de desapego, que é no mesmo lugar que tu encontra a roupa que não serve mais. Aquela blusão que não serve mais do ano passado, que está ali. Eu não estou falando de escolas públicas, estou falando de escolas particulares. Então, o produto da cultura, esse objeto, essa materialização da cultura, que o livro é esse objeto, ele acaba sendo coisa de desapegar, sabe? Por isso que eu vou aproveitar para falar sobre uma coisa muito legal que aconteceu, que uma arquiteta me ligou. Depois eu digo o nome dela. Ela me ligou e ela tá... E essa é a tua dica de ouro, né? É uma dica, é a minha dica de ouro. Essa é a dica de ouro. Uma arquiteta me ligou e está fazendo uma casa, um quarto de menina na Casa Cor. E ela vai botar livros. E ela vai botar uma estante de livros. E ela disse assim, tu consegue pensar numa curadoria de livros que uma menina de 12 anos gostaria? E daí, quando eu comecei a pensar, eu peguei alguns infantis e botei junto, sabe por quê? Porque eu acho que os infantis que a menina leu na infância é repertório para a vida inteira. Ela vai estar lá velhinha se lembrando de algumas histórias da Bolsa Amarela. E é um caminho de volta, né? E é um caminho de volta. Para a infância, para se conectar com essa criança. E eu achei louvável que a menina, a arquiteta, na hora que está fazendo um quarto de menina para Casa Cor, que não é teoricamente um ambiente de livros, o que ela está fazendo? Botando uma biblioteca. E quando eu vejo um livro desapegado, eu penso, gente, essa criança está sendo impedida de ter a sua biblioteca. A sua biblioteca pessoal. Não é a biblioteca da escola, não é a biblioteca do pai, é a biblioteca dela, da história que ela tem para contar. Porque quando a gente abre um livro que fez sentido num determinado momento da idade, da infância, ou da adolescência, ou da vida,
ali dentro tem tu naquele momento. É um portal que te leva exatamente para aquele mesmo lugar, Aquele mesmo leitor, instante. assim como essa música que tu tocou que tu com o Ney Lisboa, me fez caminhar de novo no Oswaldo Aranha e me lembrar quando a gente ouvia isso, e que foi muito bom ser adolescente em Porto Alegre na década de 80, foi uma coisa riquíssima fazer isso, e eu acho que só quem viveu a década de 80 em Porto Alegre tem noção do que foi isso. É muito bom ver o nome dela, eu vou aqui anotar. O nome dela é Aclaene de Mello, o nome do espaço é Dormitório de Menina, tá? A Casa Cor vai inaugurar dia 12 de agosto no antigo aeroporto. Então, ela vai ter uma biblioteca dentro de um quarto de menina e eu achei isso genial. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, mas nós temos mais dicas com a Cris, né? Porque a Cris, ela tá num período de transição, onde eu, menina, me encontro mulher no livro que ela tá lançando pro público adulto. E eu adoraria que tivesse da dica. Eu trouxe de presente para vocês esse livro, assim, se chama A Mulher que Ouvia os Quadros. Foi a primeira vez que uma história... O Gonzaga tá aqui, acompanha desde o primeiro livro, ele já estava lá pertinho de mim. E esse livro ele tem uma história de memória também que eu queria... Que assim, sabe o que acontece? O primeiro ouro que foi retirado das Américas... Hoje faz parte o primeiro ouro, aqui nós estamos entre ouros, primeiro ouro que foi retirado das Américas, hoje ele está dentro de uma igreja em Toledo, ele está lá. E daí as pessoas contam isso como se fosse uma coisa assim, o ouro veio saltitando pelo oceano, né, alegremente, cantando. Eu já vi lá isso em Portugal, tinha lá uma pepita desse tamanho de Devolvam o nosso ouro. Estava escrito assim, ouro do Brasil. Isso. E tava eu e o Nico assim... Opa, isso me pertence! Isso é meu. E por isso que a gente não tem condições. E eles ainda expõem a escravatura do nosso povo. E daí eles falam isso como uma obra, ela tá lá dentro de um tesouro e ela fica ali dentro. E o guia turístico conta isso como uma coisa sensacional. Eu digo, opa, tem uma história aqui. Brasil contra Portugal, o jogo, eu disse, só assisto esse jogo depois que eles devolverem o nosso ouro e dá meu pau-brasil pra cá, hein? Me devolve meus pau-brasil, meus ouros. E aí eu digo, eu fiz esse caminho contrário. De onde esse ouro saiu? Não foi exatamente do Brasil. Esse primeiro ouro, 1509, saiu de uma comunidade asteca. Eu digo, eu sei que no mundo a gente não pode fazer, mas na literatura a gente consegue. Então, esse livro conta essa história. Que legal. Esse livro é essa história. Porque que não foi extraído do Brasil, foi extraído de Pindorama, né, também. Essa primeira e tá ignorando emergindo toda a nossa tanta raiz. história verdadeira que nunca foi contada hoje e finalmente tudo vai vir à tona. Sim. Tudo. Vão devolver pros Nada índios, vai né? ficar- Cris, não sei o que mas vai eu ser recebo- devolvido, o que vai ser pago, mas esse tudo vai vir à livro tona, as pessoas vão aqui- ficar sabendo o que ocorreu. Que o Brasil já foi Pindorama. Gente, então, esse livro aqui, nós estamos hoje, né, no nosso primeiro episódio, e vocês vão ver que o Brute 11 ele vai contar uma história de todo mundo que por aqui passar, né? Então, te agradeço, Cris, e vai estar lá. Tenho uma dica de ouro, rapidinho aqui. A minha dica é não só para os porto-alegrenses, porque eu sei que isso é um programa já familiar, mas principalmente para quem está visitando nosso estado, não pode deixar de visitar nos fins de semana o Brick da Redenção, com feira de orgânicos, feira autoral e aos domingos feira de antiguidades. Eu na minha casa tenho peças que eu fiz questão de comprar no Brick da Redenção. Seja antiguidade ou seja peça feita à mão pelos artistas porto-alegrenses. Se você estiver passando por Porto Alegre, reserva um sábado de manhã, um domingo de manhã e no gancho, né, já passa pelo restaurante botânico, aí o pessoal que gosta de comida mais natural, vegana, tá em Porto Alegre, não pode passar. Você não conhece Porto Alegre se não passar um fim de semana ali pelo Brick da Redenção. Antes que eu me esqueça, tá, gostaria de agradecer muito aqui, com licença, o nosso patrocinador mais constante da nossa carreira, que é Rio Grande Seguros e Icatu Seguros, que é uma empresa que entendeu o nosso projeto, entende a importância das leis de incentivo, dos patrocínios, coisa e tal, está conosco há muitos anos. E um grande abraço, pessoal. Rio Grande Seguros e Icatu Seguros.
E para falar de beleza, para falar de tendência e, sobretudo, sobre poder feminino, a gente não pode esquecer da nossa patrocinadora oficial, a Brute Joias. E para contar um pouquinho mais sobre como a Brute Joias, além de te deixar mais bonita, mais poderosa, pode te deixar ainda com uma renda extra, com dinheirinho a mais no fim do mês na tua conta. Para contar um pouquinho da história da Brute e esse caminho que a gente faz com as embaixadoras, a B2, a Brute 2, a primeira embaixadora da Brute, Flávia Portal. Se você acredita nesse universo de semijoias, vem com quem sabe fazer com excelência e qualidade. Vem conversar comigo, vem conversar com a minha equipe, vem ser uma embaixadora Brute, vem brilhar. Brute Joias. Para celebrar esse momento, espumantezinho para os nossos convidados. E assim, a Brute também tem a linha masculina, então nosso convidado ilustre Ike Gomes também vai receber o Mimo Brute como nossa forma de agradecer a vocês dois por terem vindo participar desse primeiro episódio. A gente espera que vocês, nossos telespectadores, tenham gostado e compartilhem essas noites de quinta junto com a Brute, junto com o Brute 11h30. Nós nascemos na Esbórnia! A Esbórnia era grudada ao continente por um istmo! Após sucessivas explosões nucleares, sucessões nucleares sucessárias, a Esbórnia se desgrudou. Saúde, Brute! Nós nascemos na Esbórnia!